Denominação versus Brana. Três pessoas distintas da Santíssima Trindade. Senhor William Marion Brana, por que você não crê que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas? Porque não há menção da palavra Santíssima Trindade na Bíblia. E a Bíblia não diz que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. Aliás, o conceito de pessoa, tanto no meio jurídico, antropólogo, ou se referindo a Deus, não existia no primeiro século. Na filosofia, uma pessoa é uma entidade que tem certas capacidades ou atributos relacionados à personalidade. Qualquer pesquisa que você fizer no Google sobre o termo pessoa, sobre o seu significado e de quando surgiu este conceito, o que se encontra é isto aqui. Durante os séculos IV e V, essas afirmações foram geradoras de controvérsia ideológica que tinha na sua origem o problema linguístico. Ocorre que no início da elaboração da doutrina trinitária, observe que este site não é evangélico, não é unicista e nem trinitariano. É um site que você lê quando você digita a palavra quando surgiu o conceito pessoa. Está explicando como surgiu. E está dizendo que a doutrina trinitária foi elaborada no terceiro e quarto século. E a trindade, a doutrina trinitária, só pôde existir depois que o conceito de pessoa veio a existir. E o conceito de pessoa veio a existir no terceiro e quarto século. Então, repetindo, ocorre que no início da elaboração da doutrina trinitária, abre parênteses, começo do século III, fecha parênteses. Aí está o tempo, a época, o século que ela foi elaborada. A palavra prosopan e persona, na tentativa de designar aquilo que distingue os três, foram aplicados à Trindade. Ou seja, no tempo dos apóstolos, eles criam que Deus era Pai, Deus era Filho e Deus era Espírito Santo. Mas eles não tinham esse conceito que isso era três pessoas distintas. Mas no terceiro e quarto século, eles, Tertuliano e outros, começaram a achar que Pai, Filho e Espírito Santo eram três personalidades diferentes. Então foi quando surgiu o conceito persona, prosopan. Foi quando começaram a usar este conceito. Continuando, foram aplicado à Trindade no sentido de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram tão somente funções, papéis, ou até meros modos ou manifestações da substância divina única. Este tipo de compreensão, característico de alguns teólogos do século III, chamados de modalistas, tanto foi condenado como herético pela Igreja, ou seja, até o século III, o pensamento era que Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas três manifestações de um mesmo Deus. A igreja condenou isso e a igreja tinha que dar uma resposta para isso. Não existia o conceito pessoa. Então, foi considerado herético pela igreja que insistiu na igualdade e na distinção das pessoas divinas. A igreja cria que as pessoas divinas eram distintas uma da outra. O Pai aqui, o Filho ali e o Espírito Santo ali. Não era uma unidade em um só corpo, mas uma unidade apenas de doutrina, de pensamento. Quanto não pôs fim à exigência de uma linguagem rigorosa que descrevesse e explicasse a Trindade de Deus e a dupla natureza de Cristo, fundamental para a compreensão do conceito de pessoa, tornando claro que prosopan e personae
no sentido explicado, só eram parcialmente adequados para expressar o que a fé cristã expressava a respeito da Trindade. Deve-se a Tertuliano, século II e III, a identificação da palavra grega prosopan ao conceito latino persona, próprio do direito romano. Para ele, Tertuliano, o termo pessoa exprimia o indivíduo particular a quem se endereça. Não se tratava de uma simples personagem, mas da presença efetiva de alguém que existe nele mesmo, de uma realidade individual e distinta de uma realidade incomunicável. Na sua relação com o outro, a pessoa se exprime como um sujeito que diz eu em relação a um tu. A Tertuliano se deve, sobretudo, à contribuição de projetar o mistério trinitário no primeiro plano de reflexão teológica, excetuando a distinção da Trindade sem a separação em Deus, a uma substância. Três persona, uma única substância. Três pessoa. Ou seja, ele achava que Deus é como uma empresa grande e ele tem três funcionários que faz parte dessa empresa. Esse era o pensamento de Tertuliano. E que os três têm poderes iguais, todos três são donos. Além disso, foi ele quem usou os termos latinos substantia, persona e status para sanar as confusões modalistas, sem contudo resolver a questão. Isso só virá a acontecer no momento em que, na teologia cristã, o monismo antigo cede lugar ao dualismo. Ou seja, antigamente era monismo, criam em um Deus. Agora tinham o dualismo, foi aumentando. Saiu de um Deus para dois até chegar em três. Ao dualismo filosófico. Não posso ler tudo, vou ler só essa parte aqui. No contexto trinitário, Tertuliano é o primeiro a usar a palavra pessoa em relação à Trindade. Gente, se eu ler tudo vai ficar longo, mas eu vou deixar aí a fonte. É a evolução histórica do conceito de pessoa enquanto categoria ontológica. Então você procura aí no Google, escrito aí por Rogério Tabet de Almeida. Mas só para você saber uma coisa, o conceito de pessoa surgiu com Tertuliano no terceiro século. No tempo dos apóstolos, eles não tinham este conceito que Pai, Filho e Espírito Santo fosse três pessoas distintas. O que se conclui nesse julgamento entre William Branham e as denominações é que as denominações estão erradas. O que foi que Jesus disse para Filipe em São João 14? Eu e o Pai somos duas pessoas distintas? Não, ele disse o Pai está em mim. Em Hebreus capítulo 1, Paulo disse, tendo Deus antigamente falado pelos profetas e de diversas maneiras, nesses últimos dias falou-nos através de seu Filho. A tradução de João Ferreira de Almeida diz, o qual é a expressa imagem de sua pessoa. Mas Paulo não pode ter escrevido isso nesse tempo, porque Paulo não tinha o conceito de pessoa em sua época. Mas a tradução NVI, a tradução Ave Maria e também a Bíblia de Jerusalém traduzem a expressão exata de seu ser. Ou seja, nesses últimos dias Deus falou-nos através de seu Filho, o qual é a expressão exata de seu ser. Ele não disse o qual é a imagem da sua pessoa, porque o conceito pessoa não existia no século I. Então, os apóstolos criam que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas distintas?
Como? Se não existia esse conceito nesse tempo? A palavra Santíssima Trindade existe em algum versículo da Bíblia? Então, como ousa alguém criticar William Branham e dizer que ele só tinha a quinta série, que sua teologia era fraca, quando ele está dando de 1000-0 na denominação aqui nesse julgamento? A denominação quer forçar uma coisa que não tem como, é impossível. É impossível os apóstolos ter crido que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. Até Hebreus capítulo 1, que diz que Jesus Cristo é a expressa imagem de sua pessoa, a tradução está errada. O que Paulo verdadeiramente escreveu foi que Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Eu declaro William Branham inocente e a denominação culpada. William Branham sai desse julgamento caminhando e a denominação latindo ao redor dele.